olhando com o olhar natural, impossível daquela nuvem pequenininha fazer chover em todo Israel. Só que o Elias, com uma visão apurada, Elias com uma visão do sobrenatural, Elias identificou naquela coisa pequena, naquela nuvem pequena, que Deus faria algo grande em Israel. Por que Deus quer ampliar a nossa visão? Para nós crermos que Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas. Paz do Senhor a todos. Antes de começar, eu gostaria que você compartilhasse esse link. Nós pedimos que você compartilhe esse link com seus amigos, com outras pessoas que precisam de uma palavra, que precisam experimentar da presença do Senhor nos seus corações, nos seus lares, amém? A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 26, verso 3, que o Senhor dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e às pessoas que confiam nele. Eu não sei como se encontra o seu coração, eu não sei como você se encontra nesse momento. Talvez nesse tempo você se encontra ansioso, se encontra até desesperado. Mas se eu tenho uma palavra para você nessa manhã, confia no Senhor, volta os seus olhos para Jesus, porque Ele é forte e poderoso, Ele é o firme fundamento, Ele é a prova das coisas que talvez a gente nem acreditava, mas Ele fez com que acontecesse. Jesus é o mesmo que fundou o mundo pelo poder da palavra, Ele é o mesmo que nos mantém firmes e de pé. Feche seus olhos agora e vamos engrandecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Nós te agradecemos porque não importam as circunstâncias, o seu amor continua nos alcançando, o seu amor continua nos atraindo para o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor mandou o seu Filho. Ele morreu por nós e Ele nos redimiu de todo o pecado, Ele retirou de nós toda a culpa, Ele nos transportou de um lugar de trevas e nos levou para a maravilhosa luz do Senhor. Pai, nós só sabemos transbordar gratidão no seu altar, Jesus. Nós pedimos, Pai, nos encontra como altares que queimam incensos de adoração ao Senhor nessa manhã. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, manifesta a sua glória em nós. Espírito Santo, entra nos nossos corações como casa espiritual e faz a mudança que precisa ser feita para que nós sejamos a imagem de Jesus. Senhor, hoje nós tivemos por espelho e enigma, mas nós esperamos com muita expectativa pelo dia em que nós te veremos como o Senhor é, pelo dia em que nós te veremos face a face, pelo dia em que o pecado que ainda existe nesse corpo não nos separará mais de quem o Senhor é plenamente, Senhor. Senhor, nós esperamos pelo grande dia em que o Senhor vai nos chamar para morar com o Senhor. E hoje nós clamamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem. E de forma simples impacta as nossas vidas, transforma o nosso ser, transforma o nosso interior. Senhor, renova as nossas mentes nessa manhã. Vem nos curar mais um pouco, vem transformar, Senhor, a nossa forma de viver. Volta os nossos olhos para olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é a rocha inabalável, Senhor.
Que nessa manhã nós possamos ir mais profundo em quem Tu és. Que nós possamos ir mais profundo em quem Tu és. Que nós possamos mergulhar mais profundo no oceano do Seu Espírito, Senhor. Jesus, nos dá a humildade de reconhecer que nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou. Nos dá a humildade de reconhecer que nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nos dá a humildade de reconhecer, Jesus, que todas as coisas estão sob o Seu controle. E nós Te daremos honra, Te daremos glória e Te louvaremos, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Exaltando o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Gasta esses momentos declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que o Senhor é justo. Gasta esses momentos declarando o amor dEle. Gasta esses momentos declarando o quão apaixonado você está por Ele, você é por Ele. Nós aprendemos que nós nos tornamos como aquele a quem nós adoramos. E Senhor, nós queremos Te ver face a face, até que nós sejamos como o Senhor. Ah, Jesus. Cidade do nosso Deus, eu santo monte.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
vejo eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja eu confio. Mesmo que eu não te veja eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja eu confio. Mesmo que eu não te veja eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja eu confio. Mesmo que eu não te veja eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja eu confio. Mesmo que eu não te veja eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu Que é de
fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Bom dia, irmãos, graça e paz. Como é bom adorarmos a Deus nesta manhã, você aí com a sua família, podemos consagrar o nosso culto nas nossas casas e entregar a Ele toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração neste momento, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 16, que diz assim: decidiram enviar alguns de seus discípulos, juntamente com os herodianos, para fazer-lhes esta pergunta: Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opinião dos outros, e nem julga pela aparência. 17. Agora diga-nos, está certo pagarmos impostos a César ou não? 18. Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou: seus hipócritas, a quem vocês estão querendo fazer de tomo com as suas perguntas astutas? 19. Vamos, mostre-me uma moeda usada para pagar impostos, ou um denário, que significa um dia de trabalho. Eles puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? E eles responderam: de César. Então disse ele: deem a César o que é dele, e deem a Deus tudo quanto pertence a Deus. 22 diz assim: a resposta dele surpreendeu e confundiu a todos, e eles foram embora. É interessante que aqui no 22 vai dizer que eles se surpreenderam e eles foram confundidos. E por que aconteceu isso? Esses discípulos que foram até Jesus, eles eram religiosos. Vai dizer que eles estavam tentando pegar Jesus, estavam tentando fazer com que Jesus falasse: não tem problema de deixar de pagar impostos. Mas aqui na palavra vai dizer totalmente diferente, que Jesus, ele fala: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E aplicando isso nas nossas vidas é muito interessante, porque se você fica sem pagar uma conta d'água, se você fica sem pagar uma conta de luz, o que vai acontecer? E aí, amém. Se você
deixa de entregar a Deus aquilo que é de Deus, o que pode acontecer? Isso é uma pergunta para que a gente possa refletir, porque a gente sabe muito bem quando a gente deixa de pagar as nossas dívidas, conta de luz, conta de água e outras contas, há um corte, às vezes o nosso nome fica sujo, certo? E a pergunta que não se cala é, e para Deus? Quando a gente deixa de entregar aquilo que é de Deus, o que acontece com as nossas vidas? E assim, irmãos, a gente deixa de ter uma cobertura das mãos de Deus sobre nós. E assim, é em vão a gente fazer todo o esforço, a gente lutar tanto, se a gente não tiver a cobertura de Deus. Se não tivermos Deus guardando as nossas finanças, guardando as nossas casas, guardando as nossas famílias, certo? E aqui no texto está ensinando a nós que não deixamos de entregar aquilo que é do governo, que não deixamos de entregar aquilo que são impostos, mas também que não deixamos de entregar aquilo que é de Deus. Que você aí na sua casa neste momento possa devolver o seu dízimo, você aí que é na sua casa, você possa entregar a Deus uma oferta agradável, uma oferta que sobe com cheiro agradável para Ele. Talvez você esteja passando por um momento desafiador na sua vida, seja financeiro, seja emocionalmente, e Deus, Ele te desafia neste momento a você entregar uma oferta com amor, porque onde tem uma oferta que sobe com cheiro agradável para Deus, as circunstâncias mudam, tudo que está ao nosso redor muda. Então, talvez esses desafios que você está passando neste momento, Deus, Ele pode mudar. Amém? Então, basta as nossas atitudes perante Ele. Será que a gente entrega ou não entrega? Será que a gente faz ou não faz? Que o Espírito Santo agora, Ele te mostre, Ele te revele qual é a vontade dEle. Porque na palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. É uma vontade que a gente não compreende. Só Ele pode compreender. Eu convido você a fazer essa oração junto comigo neste momento. Que você aí na sua casa possa separar o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Pai, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Pai. Pai, te damos honra, te damos glória, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas casas, Jesus. Pai, que o Senhor, Pai, vem de encontro neste momento, Pai, com aqueles, Pai, que perderam os seus empregos. Jesus, que o Senhor venha de encontro agora, Pai, com aqueles que estão passando dificuldades financeiras, Jesus. Pai, que o Senhor não deixe de prover, Pai. Que o Senhor, ó Pai, vem com refrigério neste momento. Que o Senhor, ó Pai, vem com a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Que todo coração que está neste momento perturbado, que está preocupado de como vai pagar contas, de como que vai fazer tal coisa, Jesus, neste momento o Senhor vem com refrigério, vem com sua paz, ó Pai. Essa paz que excede todo entendimento, ó Pai, ela repousa sobre as nossas casas neste momento, Jesus. E que o Senhor possa nos dar estratégias, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer, ó Pai, com que sejamos ousados em entregar aquilo que é do Senhor, ó Pai. Que cada pessoa, ó Pai, que está devolvendo o seu dízimo, que está entregando essa oferta, Jesus, que ela suba com cheiro agradável ao Senhor, ó Pai, e que a casa de cada uma dessas pessoas, ó Pai, seja abençoada. Declaramos, ó Pai, que venha multiplicação, ó Pai, de tudo aquilo que eles estão semeando, de tudo aquilo que eles estão plantando no seu reino, Jesus. Pai, assim, ó Pai, pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que agora você possa contribuir na casa de Deus. Aqui embaixo vai estar aparecendo as contas da igreja. É uma da Caixa, outra do Itaú. Também temos o CNPJ da igreja e você pode acompanhar. Talvez você esteja aí e você não tem um aplicativo de banco. Você pode estar entrando em contato conosco nesse número que vai aparecer na sua tela neste momento e a gente podemos conversar e ver a melhor forma de você contribuir. Irmãos, que vocês não deixam de contribuir na casa de Deus. Isso é muito importante. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos adorarmos a Deus todos juntos.
se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo.
Graça e paz a você que me assiste, que me escuta nesta manhã. Glória a Deus por este momento. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Damião. Sou daqui da Igreja Comunidade Bíblica para as Nações. Sirvo ao Senhor juntamente com o pastor Gabriel, pastora Nádia e sua família, Pedrinho, juntamente com os irmãos. É um prazer muito grande estar neste dia para ser um dispenseiro da mensagem de Deus para o seu coração que me escuta. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar tremendamente, assim como Ele tem ministrado no meu coração, assim como Ele tem falado comigo, vai ministrar no seu coração também. Por favor, gostaria que você, onde você estiver, feche teus olhos, leva os seus pensamentos ao Senhor e vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai, muito obrigado, Pai, por diariamente, Senhor, nos livrar, diariamente nos abençoar. Ó Deus, muito obrigado pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa alcançar cada pessoa que nesta manhã, ó Deus, está me escutando, está me ouvindo, está me vendo. Que o Senhor possa entrar, Deus, nesta casa, que o Senhor possa entrar, Senhor, nesta vida, nestes corações. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, levando provisão, ó Deus, sustento. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua revelação, que o Teu poder, que a Tua graça possa estar constantemente, Pai, nestas casas, nestas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus a Tua provisão. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, a Tua bênção nesta casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa semana o Senhor ministrou algo muito forte em meu coração. E essa ministração, essa revelação que Ele compartilhou comigo, quero compartilhar com você. E o tema dessa ministração é: qual é a revelação que você carrega nesse tempo? Qual é a revelação que carregamos nesse tempo de hoje? Nessa época que tanto se fala em pandemia, que tanto se fala em crise, que tanto se fala em ruína, em caos. Qual é a revelação que carregamos dentro de nós? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 6. Glória a Deus. E antes de ler, eu gostaria de estar lendo para você a introdução desta mensagem. Jesus, Ele é completo. Jesus, Ele é suficiente. Jesus, Ele é tudo para nós. Irmão, Jesus, Ele foi, na época que Ele andou aqui na terra, em carne, Ele foi um líder completo em seu ministério. Carregava uma revelação de cura, libertação e de salvação. Ele era, Ele é e Ele sempre será o pão vivo que desceu dos céus. Certo dia havia uma multidão à procura de Jesus. E é isso que eu quero estar lendo com vocês aqui, em João capítulo 6, no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não encontrara com seu discípulo naquele barquinho, mas que o seu discípulo tinha ido sós. Versículo 22. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, ou mestre, quando chegaste aqui? Então a multidão, quando vê Jesus, faz a pergunta: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: veja bem, veja o que Jesus já fala de imediato para aquela multidão. Na verdade, eu vos digo, que me buscai não pelos sinais, certo? Que viste,
Mas por que comeste o pão e vos saciaste? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus estava falando de si próprio. Jesus estava falando sobre que Ele é o pão vivo que havia descido do céu. Aquela multidão procurava Jesus simplesmente pelo fato dele multiplicar pão, pelo simples fato dele multiplicar comida. Então, quando aquele povo, aquela multidão vai até Jesus, vai com esse intuito. E quando Jesus avista aquela multidão chegando e escuta a pergunta: mestre, como chegaste aqui? Ele já imediatamente fala: em verdade vos digo que vocês me buscai ou me procurai pela comida. Amém? Então, nesse dia, a multidão encontra ele no outro lado do mar, juntamente com os discípulos, e Jesus começa a discursar, Jesus começa a ter esse discurso, que na verdade a multidão não estava procurando ele pelos sinais, pelos milagres que estavam acontecendo. Então Jesus se revela para a multidão como o próprio pão vivo. Aqui na verdade o versículo 29 diz assim: Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Versículo 32, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que era o próprio Cristo. Glória a Deus. Eu quero ler com você aqui ainda em João capítulo 6, no versículo 60. Aleluias. Diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Né? Os discípulos ouviram aquele discurso de Jesus após ele ter falado tudo quanto ele tinha visto na multidão, tinha discernido na multidão, e os próprios discípulos falam: quem pode ouvir isso? É muito duro. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Versículo 62, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, que é o céu, né? O Espírito é o que vivifica, a carne, para nada aproveitar. As palavras que eu vos disser são Espírito e vida. Irmãos, Jesus ele carregava consigo uma revelação. Que revelação era essa? Uma revelação a qual que todo que se aproximasse dele seria curado, seria liberto e seria salvo, até nos dias de hoje. Então, o tema dessa mensagem é: qual é a revelação que você carrega neste tempo? O que carregamos nesse tempo? Então, no versículo 60, mostra que o discípulo havia ouvido isso também, e estava achando duro. Então, aqui, irmãos, no versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava com ele, com Jesus. Então disse-lhe Jesus aos 12: queres vocês também se retirar-vos? Querem vocês também ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluias. Então, versículo 69 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aleluias. Então, nesse tempo, nós precisamos entender que somos um agente de transformação, que carregamos conosco a revelação desse tempo. E nós precisamos fazer aquilo que o nosso mestre estava fazendo, que nosso mestre fez, que era curar, que era libertar e que era salvar. Profetizar a salvação, declarar a salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu gostaria de estar iniciando também agora a ministração. Mateus capítulo 4 e versículo 12. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto a caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia nas nações. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e molestia entre os povos. E a sua fama correu por toda a Síria, trazendo-lhes todos o que padecia, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da lei do Jordão. A gente está vendo aqui, em Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, que Jesus escuta, que Jesus ouve falar que João, o seu primo, estava preso, né? E ele voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulun e Naftali. A Bíblia está falando que tudo isso ocorreu, o fato dele ir para Zebulun, Naftali, passar por essa cidade, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz lá em Isaías capítulo 9, que fala a respeito, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Então, o povo que estava sentado em treva, ele viu uma grande luz, que estava assentado na região de sombra da morte, viu uma luz que raiou. Aleluia. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele volta para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulun e Naftali. Essa profecia, a qual está se cumprindo em Jesus, em Mateus, está em Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 2. Galiléia era uma região desprezada, meu irmão.
pelos outros judeus que viviam no sul, porque tinha uma população mista, em sua maioria gentílica, com poucos judeus, por isso o termo Galileia dos gentios. Numa cidade que outra hora, como a gente estamos falando, era desprezada por alguns judeus do sul, porque tinha uma população mista, Jesus chega lá fazendo a diferença, como luz para o que estava em treva. Jesus carregava consigo uma revelação, conforme eu falei, de cura, libertação e salvação, para uma humanidade perdida, e todo o que ia até ele, crendo, saía curado, saía liberto e saía salvo. Mateus capítulo 4 e versículo 12, Jesus ouve que João estava preso. Quem era João, irmão? João foi aquele que tinha por missão preparar o caminho para Cristo. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependa-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pois Deus, nesse tempo, Ele quer que nós anuncie essa palavra. Nesse tempo que tanto se fala de pandemia, tanto se fala de crise, aonde as igrejas estão vazias, aonde as empresas estão vazias, aonde o caos chegou nas casas, Jesus quer que nós pregamos a salvação, seja ela pela internet, seja ela por uma mensagem. Anuncie a palavra do Senhor, anuncie, porque é chegado o reino dos céus. Aleluias, glória a Deus. Jesus recebe um sinal para iniciar o seu ministério. Quando a gente lê aqui Mateus capítulo 4 e diante, quando ele escuta, quando ele começa a fazer aquilo que estava proposto para que seja cumprido através de Jesus, inicia o ministério dele. Jesus recebe um sinal e inicia o seu ministério. E que sinal foi esse? O sinal, quando ele escuta falar que João Batista, o profeta daqueles dias, tinha sido preso. Saiba, muitos nesse tempo de crise, pandemia e caos, está sendo ativado para uma nova fase, que está vindo sobre a nossa nação. Escuta algo, muitos nesse tempo, está sendo ativado, está sendo preparado, e o Senhor há de enviar para uma nova fase. Aleluias. Pois Deus está sinalizando para muitos homens e muitas mulheres nesse século 21 que é preciso avançar em meio à circunstância. Mateus capítulo 4 e versículo 19. Aleluias. Diz assim: disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Quando Jesus está naquela cidade, que outra hora era considerada uma cidade desprezada, ali ele inicia o seu ministério, e ali ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ele chega lá e vê Simão, e vê André lançando a rede, e ele não perde a oportunidade de chamar estes dois para iniciar o seu ministério como discípulo, para ser pescador de homem, para lançar a palavra, para lançar a semente sobre os homens. Glória a Deus. Pois Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade para se deixar ser usado por Deus e mostrar a revelação. Numa cidade a qual era desprezada por muitos judeus, foi lá o início do ministério de Jesus, aonde ele começa a escolher os seus primeiros discípulos, para encarar juntamente com ele a missão que o Pai tinha preparado para ele. Mateus capítulo 10 e versículo 5, gostaria que você, onde você estiver, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e versículo 5, aleluias. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide
antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai e dizei, é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus forma o seu discípulo, ele envia para uma missão. E que missão é essa? Ele envia para que fosse anunciado a chegada do reino. Ele envia esses 12 com autoridade, para que eles pudessem ser usados pelo Pai para anunciar a chegada do reino dos céus. Vamos lá, versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Qual foi as ordenanças de Jesus? Versículo 5, quero só refletir esses 3 versículos, versículos 5, 6 e 7. Então, qual foi as ordenanças de Jesus? Versículo 5: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade samaritana. O que quer dizer isso? Não pegue atalho, vai pelo caminho. Versículo 6: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que quer dizer isso? Vai com propósito, vai com determinação, vai perseverante, porque há muitos perdidos que precisam ser resgatados. Versículo 7: e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O que quer dizer isso? Pregai a salvação, anuncia que o reino dos céus é chegado. Glória a Deus, aleluias. Eu quero também ler o versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque de graça vos recebeu. Então, irmãos, Jesus, quando envia os 12 discípulos, ele envia com autoridade, com determinação. Vai fazer tudo aquilo que você aprendeu comigo, porque era discípulo de Jesus, porque era cristão. Eles eram as miniaturas de Cristo, a verdade é essa. Então eu te faço uma pergunta: qual é a revelação que você carrega? Qual é a revelação que você carrega? De tudo isso que nós estamos aprendendo nesta manhã, qual é a revelação que você carrega? Carregamos a revelação, irmãos, de cura, libertação e salvação. Não tenha medo, não temas, não fique com medo de injetar a palavra, não fique com medo de injetar a semente, porque essa semente que está sendo injetada, ela vai germinar, ela vai dar fruto. Aleluias. Você carrega fruto do Espírito Santo. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você carrega fruto do Espírito Santo, e esses frutos do Espírito Santo tem que ser semeado. Esse fruto do Espírito Santo tem que ser plantado para que possa germinar frutos, em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 16: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Quando o Senhor nos envia a uma missão, Ele nos envia com orientação, com preparação e com armas espirituais. Entenda algo: o Senhor nunca vai te enviar para uma determinada missão, para um determinado propósito, sem antes te avisar, sem antes te preparar, e sem antes te deixar armado com as armas espirituais. Então, quando ele envia os discípulos, ele fala para os discípulos: entenda algo. Se você, irmão, for ler o capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 33, você vai encontrar muitas instruções de Jesus para os discípulos. Não vai dar tempo de falar todos, mas aqui no versículo 16 diz, ele falando: eu vos envio como ovelha em meio de lobos, porém, sede prudente como a serpente e simples como a pomba.
Aleluias. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós, não sois vocês quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em você. Então, não temas de injetar semente, não temas, não tenha medo, porque quem vai te usar naquele momento vai ser o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais o que mata um corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vales vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Para cumprir com esse chamado, irmãos, é necessário entender todo este princípio que Jesus está falando aqui em Mateus. É importante entender que quando Ele envia, Ele se responsabiliza pelo envio. Quando Jesus te enviar, não te preocupa, porque Ele se responsabiliza, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso mestre. Nós temos aprendido com Ele. O problema desse século é que muitos têm medo, muitos ainda estão incrédulos, e a incredulidade, ela desagrada a Deus. A incredulidade não faz parte da vida de um cristão. O cristão precisa ter fé para poder fazer tudo aquilo que foi ordenado para que ele fizesse. Para se cumprir esse chamado é preciso ter fé, pois com toda essa ordenança de Jesus para os discípulos, veja, em Mateus capítulo 17, em versículo 14, e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Traz-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Entenda algo, olha o que os discípulos perguntam para Jesus. Então os discípulos se aproximam de Jesus, em particular, e disseram: por que nós não podemos expulsar? Jesus responde: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiver de fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluias. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmão, se você pegar, na verdade, eu tive essa experiência de ler Mateus até João, de João para frente, na verdade de Mateus a João,
E você não vê Jesus movendo a montanha de um lado a outro, isso naturalmente. Mas se você pega de Mateus a João, com discernimento, com entendimento do Senhor, você vê Jesus movendo as montanhas da seguinte forma: paralítico andando, cego voltando a ver, endemoniados sendo libertos. Você vê uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue sendo curada imediatamente ao tocar na orlas de Jesus. Então você começa a ver Jesus movendo montanha dessa forma, coisas que eram impossíveis ao homem, sendo possível para Jesus, sendo possível para Deus. Então nesta manhã, eu te convido a usar a sua fé, a usar o que está dentro de você. Você precisa acreditar que o impossível é possível para Deus. Você precisa acreditar que demônios é expulso em nome de Jesus, doença, enfermidade é expulsa em nome de Jesus. Você precisa entender que a salvação é chegada através de Jesus. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Aleluias, glória a Deus. Então, para se cumprir esse chamado, é preciso ter fé, é preciso expulsar a incredulidade, é preciso expulsar a dúvida. Aleluias. Em Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 32, fala esse mesmo tema. Porém, para os gentios, para as pessoas mais simples, então lá fala a respeito desse mesmo caso. Um certo homem traz o seu filho para que os discípulos pudessem curá-lo. Eles não conseguem, porque estava incrédulo. A incredulidade impede que a revelação aconteça na vida das pessoas. E chegando Jesus, aquele problema, aquela situação é resolvido. Aleluias. Eu gostaria neste dia estar orando juntamente contigo, para que o impossível aconteça, para que possa ser renovado dentro do seu coração a fé. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus vivo, Pai. O Senhor mandou Jesus como pão vivo, Pai, para que pudesse alimentar multidões. Pai, até o tempo de hoje, Pai, nós entendemos, ó Pai, que a Tua revelação flui, Pai, como água viva, Senhor, dentro de nós. Declaramos, ó Pai, neste dia de hoje, Pai, que o Senhor entra nestas casas, o Senhor entra nessas famílias, Pai, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, ó Deus, que estão, Deus, enfrentando, ó Pai, o problema do vírus, do coronavírus, ó Pai, do Covid-19, nós pedimos ao Senhor que a Tua fé, Pai, aquela fé que move montanha, possa, Senhor, em nome de Jesus, encontrar espaço dentro desta casa, encontrar, Senhor, espaço dentro dessa família. Eu profetizo cura, eu profetizo, Pai, libertação, Pai, eu profetizo salvação, Pai, nesta casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é viva, ela é eficaz, Senhor. Oh, Deus, é como espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então eu te peço neste dia de hoje, Pai, que essa palavra como espada possa penetrar neste coração. Que essa palavra que é como espada, Senhor, possa entrar, ó Deus, e discernir o que está acontecendo dentro de nós. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor conhece o profundo, o Senhor conhece o oculto, o Senhor conhece o escondido, Senhor. Pai, só o Senhor é o médico que pode curar a alma. Eu te peço que o Senhor possa curar essa família, que o Senhor possa curar a alma dessa família, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor vai, ó Deus, além da medicina. O Senhor vai além, Pai, do homem, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus que o Teu milagre chegou nesta casa, que a Tua resposta chegou neste lar. Eu profetizo em nome de Jesus que essa família, Pai, será conhecida como um agente de transformação. A Tua palavra diz que quando Jesus chega próximo à fonte, Pai, ó Deus,
da água e se aproxima aquela mulher samaritana. Pai, ali acontece primeiramente, Pai, a libertação daquela mulher, quando ele chama, Senhor, e o marido dela, e ele fala, Senhor, que ela teve 5 maridos e os 5 maridos não é dela. Houve uma revelação naquele momento, Pai, e ali, Pai, o Senhor começa a evangelizar aquela mulher, e aquela mulher é salva, e quando ela é salva, ela se torna um agente de transformação. Ela vai para Samaria, e lá ela começa, Senhor, ó Deus, a salvar a vida, a libertar a vida, a curar a vida. Então eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que o Senhor envia, ó Deus, os teus discípulos nesse tempo, para ser um agente de transformação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então não quero perder a oportunidade de nessa manhã fazer 2 convites. Nesse tempo que Jesus está ativando para vivermos uma nova temporada, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu gostaria de te fazer um convite, de entregar sua vida a Jesus, de se entregar por completo para Ele, de confessar Ele diante dos homens. Eu te peço, se você deseja fazer isso, entregar sua vida a Jesus, deixar seu comentário aí embaixo, que entraremos em contato. E em breve, quando tudo isso passar, a gente vai dar glória a Deus, vamos festejar e vamos se unir, se reunir para poder glorificar a Deus. O segundo convite é, você que se afastou, tomou essa decisão um tempo atrás, mas devido às circunstâncias, devido aos problemas da vida, você se afastou, porém hoje você está escutando essa ministração. Eu gostaria de estender esse convite para você também. Você é precioso. Jesus te ama, e foi por você, foi por mim, foi por nós que Ele desceu como um pão vivo, para libertar a humanidade, para alimentar toda a multidão. Ele desceu para nos alimentar espiritualmente. Então eu quero estender esse convite para você também. Se inscreva aí embaixo, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e com certeza pessoas serão ativadas, serão renovadas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo só a conclusão. Nesse tempo Jesus está ativando para vivermos uma nova temporada. Entenda algo, tudo que você está vivendo hoje está te preparando para algo novo e grandioso amanhã. Então tudo que nós estamos vivendo hoje é um preparativo para amanhã. Quero nesta manhã fazer 2 convites, que são esses. Então, se você deseja tomar decisão, deixe seus comentários, entre em contato conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Em nome de Jesus.